Fala galera, belezinha? Tudo bem? Vamos para a nossa continuação aqui, a parte 2 da Revolução Russa. Mas assim, breve revisão do que a gente já viu sobre esse assunto. 1917 acontece a Revolução Russa, começa a Revolução Russa e ela se estende, né, por um período aí. A gente pode dizer que o fim pelo menos do tema Revolução Russa, acontece em 1953, lá com a morte do Stalin. Mas a Revolução Russa tem o início ali, o seu auge, 17, 18 até 24, né? 1917, para a gente demarcar uma data, para quem gosta de data, né? A gente começou a falar no vídeo anterior sobre os antecedentes, que estava acontecendo antes da Revolução Russa, na Rússia. Então vocês viram economicamente uma Rússia praticamente feudal e agrícola, enquanto o resto da Europa já era industrial. Politicamente, o czarismo, não é, uma espécie de absolutismo russo, em que quem comandava era o czar ou os czares, os vários czares que passavam por isso. Eh, Na época da Revolução Russa, o Nicolau II era o czar, ou czar da época. E, então, economicamente, politicamente, socialmente, vocês viram os mujiks, que eram os servos, né, servidão, a elite no poder, latifundiária, o apoio da Igreja Ortodoxa Cristã, em meio a essa Rússia de clima polar, com invernos rigorosos, fome, miséria, devastação na Primeira Guerra. Enfim, esses são os antecedentes da Revolução Russa. Então, uma situação política, econômica, social, cultural bem complexa, né? Que fez emergir esse cenário. Aí vocês viram que o povo lá, inicialmente, né, para a gente falar lá do Domingo Sangrento, vai às ruas, os manifestantes são colocados de frente para o exército, que abre fogo, muita gente morre, muita gente é pisoteada, isso altera mais aí a revolta da população, vão surgindo dois grandes partidos, que são os mencheviques e os bolcheviques, a família real é morta, inclusive no Nicolau II. Aí vocês viram que antes do Nicolau II ser morto, acontece a Duma. A Duma é um parlamento que dá poder para o primeiro-ministro, era uma espécie de um disfarce por parte do Nicolau II, que havia percebido o erro que ele tinha cometido no Domingo Sangrento. Então os partidos vão se formando, que são os partidos menchevique e bolchevique. Os mencheviques e os bolcheviques são socialistas. A diferença é o meio que eles acreditam que eles devem atingir o poder. Os mencheviques têm um discurso mais ameno, menos radical, acreditam que é preciso negociar com a propriedade privada, com setores do capitalismo, para ir transformando a sociedade aos poucos numa lógica socialista comunista. Essa é a ideia dos mencheviques. Os bolcheviques não, os bolcheviques eles são mais radicais, vocês viram, eles acreditam que tem que acabar com o czarismo, absolutismo e já partir direto para a revolução socialista e para o socialismo e tal. Aí vão se destacando as figuras, né, as pessoas, e o grande destaque ali passa a ser o Lenin, entre outros, tal. E o Lenin assume o poder, ele propõe a NEP, quando ele apesar de ter um discurso bolchevique, na hora que ele atinge o poder, ele toma uma atitude menchevique, que ele cria a NEP, e a NEP nada mais é
do que flertar, negociar com a propriedade privada com o capitalismo, né? Essa é a principal atitude dele e tal. Em 24, o Lenin morre e é aí que a gente tinha parado mais ou menos. Nessa crise sucessória. E agora? O que será da Rússia? Será que ela vai voltar a ser o que era antes? Será que a coisa vai continuar, vai prosseguir? Enfim, parte 2. Revolução Russa. 1924, Lenin morre. Crise na sucessão. E o que acontece nessa sucessão é que dois nomes aparecem com força. O Trotsky, por um lado, e o Stalin, por outro. Ambos disputando o lugar do Lenin. Né? A gente já sabe antecipadamente aqui que quem vence é o Stalin. Mas vamos entender o que o Trotsky pensa e que o Stalin pensa, ou pensavam, né? O Trotsky, ele acreditava que a revolução tinha que ser permanente para o mundo todo, não é? Enquanto que o Stalin dizia, não, 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 não. Vamos consolidar o socialismo primeiro na União Soviética, para depois, quem sabe, se der certo, para o mundo. Então, essa era a principal característica e diferença entre ambos. Gente, lembrando que o RSS é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Várias repúblicas vão se juntar, né? Eu vou mostrar o mapa depois. São socialistas politicamente e são soviéticos em termos de origem étnica, né? Então, existem vários países que, quando se juntam, formam a União Soviética, sendo que o maior desses países em extensão é a Rússia. Então, repara que o nome é Revolução Russa. De 1917 em diante, a Rússia deixa de existir e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E vai atravessar praticamente todo o século XX até o ano de 1991. É a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De 91 em diante, aí eles vão se desmembrar de novo. E cada país vai ter o seu próprio nome, passando pela Rússia, que existe até os dias de hoje, certo? Mas, enfim, fechando esse parênteses e voltando para a crise sucessória, Trotsky e Stalin estão disputando o poder. Um acha que tem que ser permanente para o mundo inteiro, o outro acha que tem que ser primeiro na União Soviética, talvez mais para frente, para o mundo. E o Trotsky passa a perseguir o Stalin, passa a perseguir os trotskistas. O Trotsky foge para o México. Ele conhece socialistas lá do lugar, chamados muralistas, né? Eram pessoas que pintavam murais com temas sociais. Se envolve lá com a Frida Kahlo, né? Eles têm um caso, enfim, amoroso, mas isso não interessa tanto para a Revolução Russa, é mais uma curiosidade. Enfim, o Trotsky vai ser assassinado lá no México. O Stalin assume o poder em 1924. E olha, gente, antes de eu comentar aqui, olha quanto tempo ele fica. De 24 até 53. Ou seja, quase 30 anos, é isso? Ajuda o professor de humanas aqui. 34, 44, 54. Quase 30 anos no poder. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Para essa quantidade de tempo grande que ele fica no poder. Porque o Stalin estará no poder enquanto grandes episódios da história estiverem acontecendo. Quer ver? Período entre guerras. Enquanto está nascendo nazismo e fascismo, o Stalin está no poder na União Soviética. Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Durante toda a Segunda Guerra Mundial, o Stalin estava no poder. Crise de 29. O Stalin estava no poder. Começo da Guerra Fria. A Guerra Fria começa em 45 e vai até 89.
89, 91. No começo da Guerra Fria, o Stalin estava no poder. Então, episódios muito importantes da história acontecem enquanto a União Soviética está sob o comando de Stalin, Joseph Stalin. Então, vamos ver o que ele vai aprontar. Persegue os trotskistas, como eu havia dito, revoga a NEP, ou seja, anula, cancela o plano criado por Lenin. A principal característica do governo do Lenin foi a nova política econômica, ou seja, a NEP. E vocês viram que a NEP flertava com o capitalismo, com a propriedade privada. O Stalin vai lá e revoga, ele corta. Ele é um radical de esquerda. Não, não queremos negociar com a propriedade privada. É uma outra lógica. Não é uma lógica liberal de direita, lógico que não, né? É uma lógica que acredita num Estado forte e poderoso. Então, ele revoga a NEP. E ele passa a criar, no lugar da NEP, ele cria um outro plano econômico. A NEP é um plano econômico do Lenin. O plano econômico do Stalin ou são os planos quinquenais, que ele vai promover nos planos quinquenais. Vai promover a indústria pesada, não é? Então quer dizer que a União Soviética vai se tornar competitiva. Vocês vão ver isso lá na Segunda Guerra, não, desculpa. Na Guerra Fria, vai dar trabalho essa indústria extremamente poderosa. E a agricultura passa a ser coletivas, fazendas coletivas, não é? Ou seja, plano de governo socialista, né? Isso pensando a lógica econômica. Pensando a lógica política, ele vai ser um ditador de esquerda, não é? Centraliza o poder, persegue opositores, é radical no discurso, é radical na atitude de quem é contra essa lógica socialista, portanto é antidemocrático, fecha a União Soviética, extremamente autoritário, arbitrário, é um ditador de esquerda. E, enfim, né? Tá dito. Vai terminar o governo em 1953, dando fim a esse nosso tema aqui, que é a Revolução Russa. Lembrando que a Revolução Russa ela é de 17. O espraiamento das coisas que acontecem é que vão até 53, mas ela é de 1917. Então, vocês estão vendo que, basicamente, se a gente for pensar esse local, se a gente for pensar esse país, se a gente for pensar a Rússia, ela destoou dos demais países, não é? Então, ela, entre altos e baixos da Revolução, passando lá pela morte do Nicolau II, do Lenin, as brigas com os Trotsky, a chegada do Stalin no poder, isso tirou a União Soviética, a Rússia, desculpa, do czarismo e colocou ela numa lógica socialista, que vai durar até 1991. Né? Então, digamos que tem um grande parênteses histórico acontecendo na União Soviética ou na Rússia. Então, que tem como característica o fato de ser czarista absolutista, um parêntese socialista e depois, em 91 em diante, o capitalismo até os dias de hoje na Rússia. Tudo bem? Aí eu quero mostrar umas imagens aqui para a gente visualizar isso que foi dito aqui nessa segunda parte da Revolução Russa. Estão aqui, então, o Trotsky e o Stalin, para vocês visualizarem. Né? Aqui o jovem Stalin, né? Ele vai ficar com o cabelinho branco e tal. O Stalin também. Aí, típica propaganda populista da época, né? Então, a população toda confiando no seu líder, que não pode sofrer ataques de forma nenhuma, é entendido como salvador daquela pátria,
enfim, um líder populista e autoritário. Aqui, só para representar para vocês, a atual bandeira da Rússia, né? E a antiga bandeira da União Soviética, toda vermelha, com a bigorna e o martelo. A bigorna, símbolo dos trabalhadores da indústria nas cidades, e a bigorna como símbolo do trabalhador do campo. Então, trabalhadores no logotipo da bandeira que é vermelha, que era vermelha, né? E aqui, para vocês visualizarem a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso é o tamanho gigantesco da União Soviética. Hoje, isso se desmembrou ao longo da década de 90 para cá, isso se desmembra e vira isso aqui que vocês estão vendo embaixo. Então, a Rússia continua grande, em azul, porém temos várias outras repúblicas que pertenciam à União Soviética e que não pertencem mais. Então, repúblicas como Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Ucrânia, Uzbequistão, Cazaquistão, etc., etc., são as várias repúblicas que hoje são independentes, mas que lá naquele passado do século XX pertenceram à União das Repúblicas, que eram socialistas e de origem soviética. Beleza, gente? É mais ou menos isso. Para a gente não se estender, é hora de dizer até logo. Tchau, tchau.